Então, no terceiro exercício, ele mostra aí pra gente, diz, calculando a integral dupla, né, da função 4x ao cubo mais 6xy ao quadrado nas variáveis y e x, obtemos quanto? Qual é o valor? Então, mais uma vez, aqui eu vou copiar a integral original e a partir daí a gente calcula o resultado final. Então, 4x ao cubo, que são duas funções, né, aqui dentro, a soma de duas funções que dependem de x e y. Então, vamos lá. A primeira coisa, então, vai ser a primeira integral de dentro. Vou integrar em relação a y. Vê que o primeiro termo aqui não depende de y, então é uma constante, né? Vai aparecer o y multiplicando. E a outra, sim, depende do y. Vai aparecer, portanto, y ao cubo sobre 3. Então, retomando, a integral mais externa fica como estava. A interna, a gente já, ó, constante vezes a variável de integração mais x, 6x é a constante, multiplicado por y ao cubo sobre 3. Tudo isso integrado em relação a dy. Claro, a integral original aqui, a primeira que a gente fez, tem limites de integração, portanto a gente precisa aplicar os limites de integração, desde menos 2 até 1. Tá certo? Vamos fazer isso antes de prosseguir com a outra integral. E como você pode ver, dá para simplificar, né? Aqui o 6 com 3 vai ficar 2. E aí já evita ficar usando esse fração, essas coisas todas. Então, substituindo o 1, né, o limite superior, na variável y, que foi a variável, perdão, na variável não, tá certo, na variável y, tá certinho. Eu que bobeei aqui, né? A segunda variável de integração é x, então eu pus y aqui. Primeiro a gente já usou, sobrou só o dx, tem que ser dx. Pronto. Então vamos lá, aplicando o 1 no lugar do y, vai ficar 4x ao cubo, que multiplica 1, mais 2x, que multiplica 1 ao cubo, menos o limite inferior. Vou abrir um parênteses aqui para não dar confusão. 4x ao cubo, multiplica menos 2, mais 2, que multiplica x, menos 2 ao cubo. Tudo isso integrado em relação a x. Então, limite superior, limite inferior. Bem, dá para melhorar bastante ainda aí, né? Antes de resolver a última, a integral em relação a x. Então a gente vai ter 4x ao cubo mais 2x, aqui na parte de fora do parênteses, menos 8x ao cubo, menos 2 ao cubo dá menos 8, hein? Menos 8 vezes 2 dá menos 16. Menos 16x. Tudo isso integrado em relação a x. Claro que dá para melhorar, né? Você pode passar o menos aí. Vou apertar um pouquinho para ver se cabe, vamos ver. 4x ao cubo, mais 2, mais 8x ao cubo, mais 16x. Tudo isso integrado na variável dx. Ficou meio apertadinho, mas coube. Pronto. Dá para juntar, né, os termos com x ao cubo. Vai dar 12x ao cubo. E os termos que são apenas números. Opa, era 2x aqui, não era um número não. Era 2x. Aqui, ó. 2x.
Agora sim, 2x com 16x, 18x. O Lucas Evaristo tinha me corrigido. Só agora que eu vi, Lucas. Obrigado, viu? Prosseguindo. Então a nossa integral vai ficar desde 1 até 3, 12x ao cubo, mais 18x na variável x. Agora a gente faz a integral em relação a x. Vai ficar 12x à quarta sobre 4, o primeiro termo, mais 18x quadrado sobre 2. Aqui a gente pode simplificar. Vai ficar 3. Aqui a gente pode simplificar. Vai ficar 9. Claro que isso tem que ser aplicado nos limites de integração, desde 1 até 3. Teorema fundamental do cálculo. Né? Limite superior menos limite inferior. Então vai ficar 3x à quarta. O x vale 3 agora, elevado à quarta. Mais 9, 3 ao quadrado. Menos, vou abrir parênteses, 3 vezes 1 à quarta, mais 9, 1 ao quadrado. E agora é só resolver, né? Na verdade, não tem mais cálculo aí. Agora passou do cálculo para álgebra, da álgebra para aritmética, né? Bem elementar. Então, 3 à quarta dá 81 vezes 3, 273. Mas a gente pode fazer o uso aqui da calculadora sem problema nenhum. Então, 3 elevado à quarta, 81 vezes 3, 243. Aqui. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 9 dá 81, né? Então, mais 81. 324. Menos, a parte de dentro aqui é mais fácil, né? Vai dar 3 aqui e 9, então menos 12. 324 menos 12 dá 312. Né? Então, vou marcar aqui assim com roxo e com verde. Portanto, o resultado final da integral é 312. Bom, exercício 3 está aqui na tela. E a minha pergunta se repete. Tudo em ordem aí? Deu para acompanhar? Bateu com o resultado de vocês? Tinha deixado de colocar um x, né, no 2x. O Lucas me corrigiu. Não sei se passou mais alguma coisa aí ou se está tudo ok. Beleza, jovens? Então, esse foi o terceiro exercício. De boa, né? Tem que fazer com atenção, conferir o que está fazendo. Eu achei aquele 2x porque eu conferi. Se eu não tivesse conferido, eu ia ver o bate-papo aqui. O Lucas Evaristo tinha chamado a atenção. Mas tem que estar com o olho aberto. Só isso, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não. Então, vamos fazer mais uma agora. Mais duas, né, no fim das contas. Uma por vez. Calcular a integral dupla de 0 a 1, as duas, né? Da função x que multiplica e elevado a y nas variáveis y e x, obtemos quanto? Então, são 8h58. Vou dar 4 minutos para vocês desenvolverem, tá? E aí a gente confere. Qualquer dúvida, qualquer coisa que surgir aí, você pode me consultar. Estou aqui de olho no bate-papo. É só vocês fazerem aí, tá?
Mas aí eu vou dar esses 4 minutos e na volta a gente faz junto. Confere o resultado junto, tá bom? Minha setinha, esqueci ela aqui, ó. Tirar ela da... Uma dúvida, tá aparecendo minha setinha agora, nesse momento aí na tela de vocês? Não? E agora, tá aparecendo? Eu nunca usei a setinha, né? Agora tá? Ah, beleza, tá. Nunca tinha nem me ligado nisso. Mas tá bom. 4 minutos aí, o exponencial, base natural. Quando você for substituir os limites de integração, não há necessidade de calcular o valor, tá? Se aparecer, se bem que vai ter 0 e 1 aí só os limites, né? Mas sempre que aparecer a base E, é que nem quando aparece o número π, né? Você não precisa abrir o número e tal. Mas pode, se quiser pode, só não tem necessidade, tá? Assim fica mais rápido. Claro que ele elevado a 0 vai dar 1, mas no outro caso não. Então fica a dica. A maioria terminou, mas alguns ainda não terminaram. Pelo menos dos que votaram, né? 2/3 terminou, 1/3 não. Vamos fazer junto. Esse apareceu exponencial, né? Ficou meio ruim. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mesmo esquema, hein? A gente vai começar integrando no Y. Então já vou integrar em Y, hein? Vamos lá? Então vai ficar integral 0 a 1. Veja, o x aí, ele é uma constante multiplicativa, então ele vai aparecer aqui, ó. Ele está multiplicando a função que tem y. É exponencial. E a integral da exponencial é ela própria. A gente vai usar os limites de integração desde 0 até 1, depois integrar na variável x. Então mantemos a integral aqui inalterada por hora e vamos aplicar os limites de integração. Limite superior é 1 na variável y, tá? Então vai ficar x que multiplica e elevado a 1 menos x que multiplica e elevado a 0. Tudo isso variável dx, né? Vamos integrar depois na variável dx. A gente está substituindo aqui no... Fez a integral em y, substitui em y. E elevado a 0, isso aqui não é 0, né? Dá 1. Esse cara vale 1. Bom? E aí você pode seguir para a próxima integral, ou, se você preferir, o que eu acho mais sensato, até um pouco mais inteligente, é fatorar o que sobrou, né? Vai sobrar aqui x que multiplica e aqui menos x. Então você pode fatorar o x, fica e elevado à primeira é o próprio e, né? Menos 1 dx. Você, claro, não precisa fazer mais nada, né? Se aplicar a distributiva, x vezes e, x vezes e. X vezes menos 1, menos x. Então eu fatorei, tá? Não há necessidade? Não, não há necessidade. Você poderia já ir para a integral direto. Essa é integrar dois termos. Aqui eu vou integrar um só. O x, que dá x ao quadrado, sobre 2. Então, isso multiplica a constante, né? E a gente aplica os limites de integração. 0 até 1. Então, de cima, 1 ao quadrado. E vai ficar pequeno aqui. Vou colocar aqui embaixo. Aplicando os limites. 1 ao quadrado sobre 2. E menos 1. Menos 0 ao quadrado sobre 2. E menos 1. Então,
esse segundo termo aqui todinho vai para zero, né? Porque 0 vezes ao quadrado é zero, dividido por 2 continua sendo zero, e multiplicando qualquer coisa vai resultar em zero. Então a gente vai ter só o primeiro termo, meio e menos 1. E se você quiser aplicar esse distributivo, novamente pode, né? Mas vai ter e sobre 2 menos meio. Foi aqui o Seuna tinha mandado para mim, eu falei que acho que quase, né? Não lembrava de cabeça, então o do Seuna estava certinho. Ótimo, Seuna. E o Leandro perguntou, Pedro, não teria que acrescentar o y como constante? Não. Porque a primeira integral a gente já integra em y, Leandro. Certo? Então o y vai desaparecer na primeira integral. Quer dizer, a gente faz a integral. Né? Essa função aqui, quem depende de y, é a função exponencial. O x ele está multiplicando, é uma constante multiplicativa na hora que eu estou integrando em relação a y. Então a integral de exponencial de y é a própria exponencial de y. Então aqui é a última vez que o y vai aparecer, porque eu integrei na variável y. Aí eu vou aplicar os limites de integração. Na hora que a gente aplica os limites de integração, some o y. Daí para frente só sobrou x e a integral é na variável x, então não tem mais para... Legal. Tá. Agora eu entendi essa dúvida. Nas outras, né, quando tinha o y e tal, acrescentava o y. Isso, mas nas outras, vamos pegar as outras aqui, por exemplo. Aqui, ó. Aqui a gente só tem polinômio, né? Estou pegando um polinômio e somando com outro polinômio. Tá certo? Aqui é uma soma, não é nem uma multiplicação. A gente fez uma com multiplicação, acho que como exemplo na aula aqui, ó. Mais cedo. A primeira é soma também. Aqui, a segunda é multiplicação. Tá certo? Aí, a gente só vai acrescentar o y quando for uma soma. Não é o caso aqui é uma multiplicação. Você vê, ó, o y desaparece também. Aqui ele aparece com... Aqui, ó. Porque esse termo é aditivo, né? Aqui eu tenho uma constante somando, não uma constante multiplicando. Aí ele aparece o y aqui. Né? Aí na outra função tem y, eu integro onde tem y. Tá aqui, ó, y ao cubo sobre 3. Tudo bem, Leandro? Aí aqui nessa que a gente está resolvendo agora, tá bem, ficou pixelado aí, né? Mas essa função é um polinômio de primeiro grau que multiplica uma exponencial. São duas funções, né? Mas a primeira função só depende de x e a segunda só depende de y. Claro que o produto delas é uma função de x e y. Mas quando eu vou integrar em y aqui, esse caso aí, esse cara aí, é como se fosse 2 elevado a... 2 elevado não, 2 que multiplica e y. Se você for integrar isso aí, vai aparecer, né? A integral é o próprio 2 e y. Então, a integral desse cara é exatamente ele mesmo. Isso. Mas, bom, o Leandro está falando na questão 1, a função é x mais y, a integral de x ficou x quadrado sobre 2 mais y, tá certo? É isso. Qual o problema? Isso aqui é uma adição, ó. Isso é uma adição, certo? Uma função mais outra, certo? Então, você vai integrar o primeiro termo mais a integral do segundo termo. É isso. Os dois casos estão certos. Então, a integral do primeiro termo é x quadrado sobre 2. A integral do segundo é uma constante. Y que multiplica x. Tá certo. Agora, no nosso caso lá, ele tem x que multiplica... Essa questão 5, né? É elevado a y. É um termo só. Não tem dois termos aqui. Não tem uma soma, né? Não tem uma parcela mais outra parcela. Sacou? Se fosse x mais e elevado a y, aí ficava xy mais ey. É isso aí. Beleza, Leandro?
vamos prosseguir aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui no... Ixi. Pronto. 4 tá feito. Felipe perguntou, na exponencial sempre vai ser a exponencial menos o número que ela foi elevada? Não entendi. O resultado você está perguntando? O resultado da integral, assim, se for a exponencial pura, a integral é a própria exponencial. Integral de e elevado a x é e elevado a x. Integral de e elevado a y é e elevado a y. O resultado final não, né? O resultado final vai depender dos limites de integração aqui. Os expoentes e, claro, esses números de fora. Suas constantes multiplicativas. Bom. Leandro, ficou mais claro para você aí a questão do multiplicativa e aditiva? Aqui, na 5, é justamente o caso que vai aparecer. Né? Porque não está multiplicando, tá somando aqui duas parcelas. Ó. Dá um tempinho para vocês fazerem também, que vocês vão ver que não tem segredo, né? Mas é bom praticar. Então, a integral agora da função 4 menos y ao quadrado. Integra isso aí em relação a y em relação a x. E vê quanto é que eu me tenho. Vamos lá, pessoal. Essa é mais simples ainda. 3 minutos. A resposta é 16, hein? 16 a resposta. Para quem fez aí e tá na dúvida. Mas vamos fazer junto, tá? Vou compartilhar com vocês. Tá? Acho que a maioria já fez, né? 70%. Tá hora de conferir. Vamos conferir. Vamos conferir juntos aqui. Então, primeira integral mantenho. Eu já vou fazer a segunda. Em relação a y, vai ficar 4y menos y ao cubo sobre 3. Tudo isso no limite de 0 a 2, na variável x. Aplicamos os limites. O de cima, né? 4 vezes 2. 2 ao cubo sobre 3. Menos o limite de baixo. Vai dar 0, né? Se você já percebeu isso, não precisa colocar. Dx. Então, isso aqui um pouco. Tá, então esse segundo termo aqui que não apita nada. E o que importa é o primeiro. O primeiro tem 8, né? Menos 8 terços. Beleza? Tudo isso na variável dx. Você pode fazer por partes, integrar os dois. Mas como são dois números, se você quiser juntar também, não tem problema nenhum, né? Acho até mais prático. 0 a 3. Então, 8 na... Escrever o 8 como sendo o resultado de uma divisão por 3 é a mesma coisa que 24 terços, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu só reescrevi esse termo aqui, ó. Poderia ter tirado o mínimo também e feito direto. Bom. Ora, se você fizer a diferença efetivamente agora, vai dar 16 terços, né? E é só isso que você vai precisar integrar. Então, epa, ficou verde. Deixa aqui. De 0 a 3, 16 terços. Integral de uma constante é a constante que multiplica a variável de integração. Como a integral é definida, a gente aplica os limites através do teorema fundamental do cálculo. Então, 16 terços vezes 3, menos 16 terços vezes 0. Claro, o segundo termo vai para 0. E o primeiro, ó, simplifica, né? Isso tudo resulta 16. Tá?
Essa é a solução. Quer dizer, você poderia, sei lá, tirar o mínimo aqui, ou então não fazer nada, aí ia ficar 8x menos 8x sobre 3, substitui os limites, né? 3 e 0, aí fica a seu critério. Eu acho que essa é a forma que eu fiz aí, é mais simples, porque você vai limpando já a coisa antes de efetuar. Aí, ó, beleza, o Matheus falou que o dele deu 9 porque ele trocou a ordem dos limites. Acho que ele fez 0 a 3 primeiro, depois 0 a 2, né, Matheus? Importante exatamente isso, ficar de olho tanto nas variáveis quanto nos limites de integração. Bem, exercício 5, tudo bem para vocês, moçada? Tranquilo? Deu para acompanhar? A gente vai fazer mais um e encerrar, tá bom? Porque depois é tudo chovendo molhado, né? Então não vai ter mais novidade nenhuma. Na verdade, o próximo que a gente vai fazer já não tem mais novidade. Mas eu quero fazer. Aqui, acabou, né? Eu separei do 1 ao 5. Eu vou pegar o 7. Aqui, o 7 maiorzinho aqui. Porque nele aparece exponencial de novo. Então vamos fazer mais um com exponenciais, que eu acho que vale a pena a gente. Cinco, beleza, né? 6 eu pulei. Vocês fazem depois. 7. Calculando a integral dupla, 3x quadrado. Eu vou dar 3 minutos de novo para vocês fazerem esse, porque deu um pouco de polêmica acho que foi o 4, né? Que tinha exponencial. Vamos lá, 3 minutinhos. São... E aí, fizeram? Vamos conferir? Ah, bateu. Ó, o Henrique chegou, Seuna também chegou. Beleza, bateu com a resposta do gabarito. Então vamos encerrar com esse exercício. Então, bom, a primeira integral é em y, então já vou fazer a primeira integral, tá? É a própria exponencial, né? A função que depende de y é exponencial, integrada em relação a y ela mesma. Então a gente vai precisar repetir o que a gente já tinha. 3x quadrado e elevado a y. Os limites de integração desde 0 até 2 dx. Então já fiz a primeira integral, né? Não mudou muita coisa, na verdade, não mudou nada porque é exponencial na base natural, ela própria integral. Vamos aplicar os limites. 3x quadrado. Então, e elevado a 2 menos 3x quadrado e elevado a 0. Então, novamente, limite superior, limite superior menos o limite inferior. Igual. Integral mantém. E elevado a 0 vale 1, né? Vale 1. E aí, se você quiser fatorar, né? Você tem 3x quadrado aqui. 3x quadrado dá para fatorar. Eu vou fatorar. Se você não quiser, pode integrar direto. Vai ficar um pouquinho mais feio. De todo modo, não está errado. Bom? Ah, claro, está faltando a variável de integração tanto aqui quanto no anterior, né? Vamos deixar lá bonitinho. Integrado na variável de x. Agora sim. Ora, isso aqui é uma constante, né? Um número. O que me interessa na hora de integrar é esse x aí. A x quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3. Então, 3x ao cubo sobre 3 que multiplica a constante. Aplicar os limites de integração desde 0 até 1 na variável x. Ah, claro, você também já deve ter percebido. Tá?
Dá para simplificar aqui, né? Então, esse cara vai ficar o de cima, 1 elevado ao cubo, que multiplica e ao quadrado menos 1, menos o de baixo, 0 ao cubo, que multiplica e ao quadrado menos 1. Mais uma vez, destacando os limites. E é natural você descartar isso aqui como 0. Precisa trabalhar. Portanto, o que resta, o primeiro termo, 1 ao cubo é 1 mesmo. Só sobra o termo entre parênteses aí. E ao quadrado menos 1. Então, essa é a resposta. Tá bom? Claro, se você quisesse saber o número, tal, não precisa, né? Porque o E é um número irracional, assim como o π. Então vai ser uma aproximação. Se quiser, você faz lá na sua calculadora E ao quadrado, né? Não precisa fazer. Não precisa. E ao quadrado menos 1. Tá? Então, aproximadamente 6,39 ou 6,4, dependendo se você for usar uma ou duas decimais. Mas, de novo, não há necessidade. Nem vou anotar. Bom, a forma mais, assim, a forma exata é essa aí. Qualquer outra coisa diferente disso é aproximado. Bom, então, com isso, eu gostaria de saber se vocês me acompanharam. Se está tudo tranquilo. Se vocês estão acompanhando, entendendo. Se ainda existe alguma dúvida, porque aí a gente já tira. Se não, está encerrado de conteúdo por hoje. A gente tem meia hora ainda. É tempo suficiente para você mandar bala ali nos exercícios da tarefa, né? Ou ainda, se preferir, fazer os outros aqui que ficaram faltando.